Boa noite a todos, tudo bem? Hoje temos uma live muito legal, um assunto que me perguntaram, né, me pediram bastante para a gente falar sobre as doenças, né, as síndromes genéticas associadas ao câncer. E hoje a gente tem uma convidada, né, minha colega oncologista, que também faz a parte de oncogenética, que é a doutora Isabela. Então estou só esperando ela entrar aqui para a gente dar início a esse nosso bate-papo. Deixa eu convidar ela. E em breve já vamos estar aqui podendo conversar sobre esse assunto. Vamos mandando a live para todo mundo. Oi, Isa, boa noite, tudo Oi, bem? Juliano, tudo bem? Que bom que finalmente conseguimos combinar, né, Pois e é, unir essas horários. agendas difíceis, né? É verdade. Já estava dando as boas-vindas para todo o pessoal e Bacana. Oi, né, pessoal, tudo bem? pedir para, né, já dizendo, vão enviando para todo mundo o aviãozinho aí, vão chamando para a live, porque são muitas Isso aí. perguntas relacionadas à questão da oncogenética para a gente poder esclarecer hoje, né, Com nas certeza. caixinhas. Isa, vamos começar então, para não perder muito tempo. Queria que tu te apresentasse aqui para o pessoal, para eles te conhecerem um pouquinho mais. Com certeza. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer imenso falar sobre um tema que eu gosto tanto, né? Oncogenética aí entrou na minha vida há relativamente pouco tempo, por ser uma área de atuação que está ainda em desenvolvimento dentro da oncologia, né? Um braço da oncologia, que tem se tornado cada vez mais importante, um espaço cada vez maior, né? Então, quero dizer que para mim é uma honra grande estar aqui e ainda falar contigo, que é um profissional que eu super admiro. Obrigado. E então, para quem não me conhece, eu sou Isabela Tavares, eu sou médica oncologista, eu fiz a minha formação em Blumenau, eu fiz medicina em Blumenau na FUB, e fiz as minhas duas especializações, minhas residências médicas em Cascavel, no Paraná, tanto de clínica médica quanto de oncologia. Fiz mestrado pela Universidade Paranaense, estou fazendo doutorado também pela Universidade Paranaense, e fiz algumas especializações, uma delas no Hospital Albert Einstein, em oncogenética e síndrome de predisposição hereditária a câncer, e também no Hospital Sírio-Libanês, e a última que eu fiz agora foi lá no City of Hope, nos Estados Unidos, na Califórnia, que é uma referência grande aí mundial em predisposição hereditária a câncer, né? Então, é uma área que eu gosto muito, eu acho que a gente está cada vez mais ampliando as nossas condutas e basando elas dentro da avaliação genética, né, Juliano? Então, eu penso que esse é um tema que acho que todos nós, como oncologistas clínicos, primariamente, devemos ter um nível, pelo menos, básico de domínio e poder passar isso para os pacientes também, né? Ter essas informações são muito importantes. Acho que a oncogenética é algo que tem realmente vindo para ficar, né? Antigamente era uma coisa distante da clínica, em que a gente falava, a gente lia a respeito, mas via uma aplicação pequena. E hoje, na verdade, a gente não consegue fazer oncologia sem ter um pezinho na oncogenética, né? E já que a gente começou Com a certeza. abordar esse tema e esse termo oncogenética, eu queria que tu explicasse para nós um pouquinho o que é a oncogenética. Bom, a oncogenética, ela é um braço, como eu falei, da oncologia, e dentro dela nós estudamos a avaliação genética relacionada a algumas alterações que nós podemos abranger dentro da oncologia propriamente dita. E essas alterações, elas podem ser tanto herdadas pelos nossos pais, quanto alterações que, eventualmente, pessoas que já tiveram diagnóstico de câncer, já foram diagnosticadas, tiveram já alguns tratamentos, a gente também pode fazer algumas avaliações no tumor para que a gente possa conhecer um pouco melhor o material genético tumoral e, a partir daí, lançar mão de algumas estratégias específicas para essa população. Então, basicamente, é o estudo dos genes, né? Os genes Perfeito. relacionados à oncologia. Deixa eu só, eu acabei fazendo uma grosseria com o pessoal, eu acabei esquecendo de falar, mas quem tiver dúvida, por favor, pode colocar no chat, que eu vou tomando nota aqui e vou colocando no nosso bate-papo. A ideia é que a gente consiga responder o máximo de dúvidas possíveis de vocês. A gente tem um roteirinho base, mas eu não me importo nem um pouco de fugir dele para responder as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Isa, então, eu estava falando que a oncogenética é o estudo dos genes.
né? Mas muita gente acaba pensando sempre na oncogenética relacionada à doença da família, assim, o câncer passando dentro da família. Isso está certo, está errado? Isso é um pedaço da oncogenética? É uma parte, e é a parte que realmente os pacientes acabam se preocupando mais. Mas é importante a gente lembrar, Juliano, que a grande maioria dos tumores, eles são realmente adquiridos, né? Pelos nossos hábitos, pelo ambiente em que a gente vive, pelas situações às quais nós estamos expostos. Nós sabemos hoje que o envelhecimento, ele está relacionado a um risco maior do câncer. Então, aproximadamente 85% dos casos de câncer hoje nós sabemos que são pelos nossos hábitos, né? Geralmente hábitos não muito bons. Sedentarismo, sobrepeso e obesidade, tabagismo, etilismo, algumas exposições ocupacionais, profissões que eventualmente nós podemos ter aí como um risco para o câncer. E também a gente sabe, em contrapartida, que aproximadamente entre 10 a 15% dos tumores malignos são, sim, originados de descendência, de hereditariedade. Então, é bem importante a gente ter esses números, assim, em evidência, porque a gente sabe que não só o componente genético ele é importante, mas também aquilo que a gente pratica. E mesmo as pessoas que têm também alterações genéticas, tumores hereditários confirmadamente, essas pessoas também têm algumas medidas específicas e cuidados que também devem ser enfatizados, como esses bons hábitos que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Perfeito. Tu acabou comentando no meio da tua resposta um dado que eu acho muito interessante, porque existe um mito de que muitas pessoas acreditam que a maior parte dos cânceres são hereditários, né? Acabam usando a palavra genético, mas na verdade o câncer ele é uma doença genética, né, por alteração dos genes, mas a questão da hereditariedade ela não é tão forte como muitas pessoas imaginam, né? E tu mesmo citou em torno de 15% dos casos, 10 a 15% realmente tem uma questão de história familiar, né, por trás disso, uma história de hereditariedade. Tem palavras tão Exato. difíceis de pronunciar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim. E isso é uma coisa que eu gosto de comentar muito com os meus pacientes, sabe, Juliano? Porque realmente essa preocupação é muito grande, principalmente em quem já tem histórico na família, né? Isso. Não é incomum hoje nós termos no consultório pessoas que já tiveram algum contato dentro do seu núcleo familiar com as neoplasias. E isso a gente sabe que aumenta a preocupação dos pacientes. Eu tô agora, e o meu filho, e meus irmãos, né? Então, isso desperta realmente uma curiosidade, uma preocupação que deve ser levada em consideração. Só que, assim, a gente tem algumas situações que chamam um pouco mais de atenção. E isso vai desde características tumorais, a gente tem hoje alguns tumores que estão mais fortemente relacionados à hereditariedade. Por exemplo, tumores de mama triplo negativo, a gente sabe que tem um risco um pouco maior de serem tumores relacionados a alterações genéticas, alterações hereditárias, do que tumores luminais, né, que são aqueles de receptor de hormônios, né? Então, a gente também tem que avaliar essas características do tumor que a pessoa teve. Não só características histológicas, mas também, por exemplo, se foi um tumor bilateral, tumores também de mama bilaterais, tem uma incidência maior em relação à hereditariedade. Histologias raras, tive um tumor super raro, meu médico falou que 1 em 1.000 pessoas na população tem, 1 em 10 mil pessoas. Então, assim, a gente sabe que também são tumores que devem ser levados mais em consideração. E alguns tipos também. Por exemplo, nós sabemos que existem algumas síndromes genéticas que têm associação. Mama, próstata, pâncreas, ovário, a gente tem uma síndrome específica, né? Câncer de mama lobular com câncer gástrico, difuso intestinal, a gente também tem outras síndromes específicas. Perfeito. Então é importante avaliar esses critérios. Eu vou botar um freio nesse momento, que eu já guardei isso lá no final depois. senão tu vai falar todo o meu roteiro e vou ficar sem perguntas aqui para te fazer. Não, vamos lá. Aí tem muito papo pela frente. Pessoal, peço desculpa que eu acabei não conseguindo anotar o nome de todo mundo que fez as perguntas, tá?
Mas eu já quero colocar uma pergunta para a Isa, que é, né, a gente falou sobre os fatores de risco, maus hábitos alimentares, tabagismo, questões assim. E as crianças que têm câncer, onde é que a gente enquadra nessa questão toda? Sabe que esse é um tema também que é muito discutido no consultório, porque essencialmente as crianças a gente tem algumas particularidades. Uma delas é o fato de elas não terem exatamente uma autonomia sobre si, elas terem um responsável sobre elas. E hoje, Uhum. assim, um preceito básico da oncogenética tumores hereditários que nós descobrimos na família e que não terão impacto naquele momento da vida da criança, na infância, não há por que a gente investigar, né? Vamos supor, a gente encontra ali um gene, um BRCA tipo 1, com uma mutação patogênica que a gente sabidamente tem como relação o câncer de mama. Isso vai mudar para uma criança de 10, 12 anos? Não vai mudar em nada a gente saber esse resultado. Só vai gerar angústia para a família, só vai gerar assim, uma preocupação em demasia que não tem por que a gente causar nesse momento. Diferentemente quando essa criança ela tiver na faixa etária assim, adulta, a partir ali dos 18 anos, onde a gente deve começar a ter uma certa preocupação, fazer o exame das mamas, o exame clínico, passar numa consulta com um especialista e a partir daí de começar a discutir essas opções. Mas é bem importante que a gente tenha esse critério que a gente só realmente investiga a criança quando a gente tem algum impacto nessa população, né? Caso Tá, contrário, não. perfeito. Entrou de mais de uma pessoa, né, algumas questões que são bem parecidas, que é em relação a ter casos de câncer na família e o seu risco ou o risco para os seus familiares. Então, eu queria começar a abordar contigo o que é a tal da história familiar, que a gente fala muito. O que importa, assim, o que a gente avalia nessa história familiar? Para nós, especialistas em oncogenética, esse é um dado primordial. Nós temos uma ferramenta, eu brinco com os meus pacientes que o cardiologista tem o estetoscópio, o hematologista tem o hemograma e nós que fazemos oncogenética, nós temos o heredograma. Então, o heredograma, o que ele é? Ele é uma composição do núcleo familiar. Então, nós vamos pegar as gerações, geralmente 2 gerações acima e uma abaixo, né? Que a gente pega para fazer essa avaliação. Lógico que quanto mais informações, melhor. Se a gente tiver mais informações relacionadas a parentes, que as pessoas lembrem, é importante de documentar. E quando Uhum. a gente faz esse desenho, nada mais é do que um desenho do núcleo familiar, a gente vai esmiuçar no detalhe tudo que há de relevante de história médico-patológica dessa família tanto alterações relacionadas a câncer quanto alterações benignas, porque nós sabemos que existem algumas alterações benignas que podem sim estar relacionadas a síndromes de predisposição a câncer. Então, Uhum. eu tive meu irmão teve pólipos no intestino, né? Mas não era câncer, mas opa, pólipo no intestino pode ser algo relevante pensando aí num tumor maligno do intestino. Eu tive alguém na minha família que teve um adenoma de tireoide. Tem algumas síndromes que têm relação com adenoma de tireoide. Então, é importante a gente esmiuçar. De uma forma geral, todo o histórico dessa família, pensando em câncer, obviamente, neoplasia, de um modo geral, se existe algum histórico, é importante também a gente diferenciar lado materno de lado paterno. Tem doenças que a gente sabe que tem mais na mulher, tem mais no homem. É, Síndromes genéticas que têm a predisposição aí, a doença ligada ao cromossomo X, né? Então, é bastante importante a gente fazer todo esse detalhamento do núcleo familiar para poder já pensar, né? Faz parte da anamnese, da consulta, do aconselhamento genético, para pensar em quais seriam ali os alertas que começam a ligar para a gente poder ir pensando nos diagnósticos Tá. Então, diferenciais. deixa eu só ver se eu entendi bem, então. Por exemplo, se vai uma pessoa dos seus 30, 35 anos que já tem filhos, vai buscar as informações dos pais, dos Isso, avós e dos filhos, isso. Exato, né? mas é isso aí. Isso seria o básico, né? Isso é o mínimo. Lembrando, exatamente, o mínimo. Lembrando que quanto mais informações a gente tiver, mais rico vai ser o nosso aconselhamento, o nosso heredograma, e, consequentemente, mais informações poderão ser extraídas.
Uhum. E assim, não só, lógico que a gente está falando nessa linha, né? Mas avós, tios, avós, os irmãos dos pais, os nossos tios, né? Os nossos primos, todas essas pessoas têm relevância na nossa avaliação do núcleo familiar. Perfeito. Pode parecer básico, para algumas pessoas pode parecer até bobo, que eu vou perguntar agora, mas o que nos importa é a família de sangue, Isso né? aí. Não E adianta, na, por exemplo, aquela tia que é casada com o irmão do pai. Ela não nos importa, né? O que nos importa é a família de sangue. Com certeza. E até você tocou num dado bem importante, Juliano, porque a gente deve fazer, quando a gente faz essa análise do núcleo familiar, eventualmente existem divórcios, às vezes filhos de outros casamentos, e de alguma forma isso pode ter impacto em termos informativos. Às vezes a gente pode ter consanguinidade na família, o que é um fator muito relevante para quando a gente está fazendo essa análise familiar. Casos de abortamentos devem ser comunicados, casos de fertilização in vitro, às vezes a pessoa adotou ou deu um bebê para adoção, isso também deve ser relatado, porque cada detalhe desses pode ter aí impacto quando a gente vai fazer essa avaliação. Uhum. Ó, a Estela está colocando, irmãos somente maternos contam? Não, vai contar Não. E você paterno sabe que também, foi os dois lados sempre, né, da árvore. isso. E você sabe que foi bem interessante isso, esse comentário da Estela, porque hoje a gente tem uma situação que chama estrutura familiar limitada. E isso é algo que, assim, dificulta um pouco a vida, do especialista quando a gente vai fazer, assim, algumas avaliações. Por exemplo, num caso de uma mulher que só tem irmãos na família, homens, e não tem nenhuma irmã, e ninguém teve câncer de mama, mas assim, a gente não tem como avaliar. Lógico que o câncer de mama masculino também é um alerta para hereditariedade, mas a gente sabe também que ele é muito menos frequente. Então, Uhum. quando a gente tem essas estruturas familiares limitadas, também complica um pouco a nossa avaliação. E até um dos critérios para nos ajudar a fazer pesquisas mais a fundo. Perfeito. Eu quero pegar um comentário da Landa, tá? Para fazer uma pergunta que ela disse que ela tem 3 irmãs com câncer. Tá? Então, digamos que a pessoa vai consultar contigo e tem 3 irmãs com câncer. O que tu quer saber dessas irmãs? Tudo, basicamente tudo. Não, vamos pelo básico. O que ela Sim, tem que te sim. levar? Olha, gente, como eu falei, o mais importante assim é a gente conseguir extrair o máximo de informações possíveis. Então, se antes da consulta, do aconselhamento genético, geralmente o especialista ele envia um questionário, né? Eu tenho muito esse hábito com os meus pacientes. Eu envio um questionário para os meus pacientes já para ir dando algumas informações que eles podem ir coletando com a família. Porque às vezes, eu tenho um primo que mora longe, uma irmã que mora fora do país. Hoje, agora com o online, isso tudo facilitou muito pra gente, porque às vezes eu coloco assim, uma família toda dentro de uma videoconferência, a gente consegue se comunicar bem. Mas é bem importante, assim, trazer, quando há já esses diagnósticos, os anátomos patológicos a gente precisa ter, é primordial, a idade ao diagnóstico, se essa pessoa ela está indo em tratamento ou não, os tratamentos que ela realizou, se fez químio, se fez rádio, se fez hormonioterapia, terapias-alvo, alguma Uhum. cirurgia que possa ter sido realizada, se tem aí algum outro exame, geralmente pode acontecer de a pessoa já ter ali um exame genético alterado na família, quando tem esse exame é importante a gente também ter isso em mãos, para poder avaliar se precisa alguma análise complementar ou testar algum outro membro da família que Uhum. possa estar sob risco. Então, assim, informações básicas relacionadas ao tumor que essas pessoas possam ter na família, né? E também se há algum estudo complementar, algum exame complementar que elas possam ter realizado, né? E tratamento também. Perfeito. Só vou fazer um pequeno corte aqui, para entrar algumas perguntas questionando coisas específicas sobre imunoterapia para câncer de mama e né, ou questões sobre câncer de mama triplo negativo não relacionados com o nosso tema da live hoje. Né, deixar para você assim, tanto no meu perfil como no da Isa, tem muito material sobre isso. Então vão lá, dão uma olhadinha nos posts, coloquem as perguntas nas caixinhas, mas hoje nós vamos nos reservar a falar mais de oncogenética, tá, pessoal? Isa,
quem que é o paciente ou quem é a pessoa que deve fazer a consulta com um oncogeneticista? Por exemplo, vamos pegar a história da Lambda lá, né? Ela disse que tem 3 irmãs com câncer de mama e ela não tem câncer. Ela pode consultar contigo? Com certeza, é uma paciente sob risco. A gente, assim, estima, né? Lógico que dentro de uma avaliação bastante subjetiva, 2 casos, ao menos, já seria algo a se considerar. 2 casos de neoplasias dentro da família já seria algo a se considerar uma questão hereditária. No caso, assim, de vários tumores de um mesmo sítio, no caso dela, 3 irmãs com câncer de mama, já levanta uma suspeita grande. Então, seria bastante importante de passar numa avaliação. A história familiar é um dos principais pontos que a gente deve levar em consideração. Tumores relacionados, como eu falei, né? Às vezes mama e estômago, tumores múltiplos, a gente pode pensar na síndrome de Li-Fraumeni, sarcomas, tumor adrenocortical, câncer de mama. Então, tumores que possam sim fazer sentido dentro de uma síndrome de predisposição hereditária a câncer, tumores em idade jovem. Vamos supor, essas minhas 3 irmãs, todas elas tiveram câncer nos meados aí entre 30 e 35 anos, ou abaixo dos 30. A gente também tem que dar uma certa atenção para esses casos. Na verdade, eu acabei não conseguindo me expressar muito bem quando eu fiz a pergunta para ti. Tá? Mas vamos lá. tu prefere que, ou o ideal seria que a pessoa que tenha doença, né, que já tem um diagnóstico de câncer, vá ao oncogeneticista, ou aquele familiar que não teve a doença ainda procure? O que seria o ideal, assim, o que seria melhor? É que assim, são situações bastante diferentes. A pessoa que não tem a doença, a gente vai tentar fazer o quê? A prevenção. A gente vai tentar evitar que o câncer chegue nela. E isso é um dado que eu acho muito importante a gente frisar, sabe, Juliano? Que o fato da gente ter uma mutação dentro de uma família, uma mutação patogênica que aumente o risco do câncer, não é uma sentença. Não significa que essa pessoa ela vá ter câncer. Então, é bem importante que isso fique claro, porque muitas pessoas, assim, às vezes têm um pouco de receio em receber essa notícia. Às vezes tem, assim, aquele medo. Eu já tive casos de pacientes que nem quiseram saber o resultado, fizeram o exame, depois ficaram com medo de receber o resultado, mudaram de ideia. Já tive casos de pacientes que nem quiseram fazer o exame por medo, por receio. É sempre importante a gente ter uma avaliação psicológica junto, ter uma avaliação junto com uma equipe que tenha o suporte para dar aquela assistência no sentido da ética em relação aos resultados. Falar o que é o teste, qual é o objetivo, o que a gente vai extrair, o que isso pode mudar com a vida do paciente, né? Então, eu acho que, assim, são situações bastante diferentes, mas é bem importante a gente frisar que o paciente que tenha a mutação patogênica não necessariamente vai desenvolver a doença. E através da identificação da mutação patogênica, a gente consegue, sim, pensar em estratégias para reduzir o risco da doença. E já aquele paciente que já tem o diagnóstico de câncer, quando a gente faz uma avaliação dentro da oncogenética, a gente pode fazer avaliações, tanto como eu mencionei, avaliações hereditárias, pensando na hereditariedade, pensando no DNA da pessoa, em todas as células dela, ou avaliação só nas células do tumor. Que isso muda bastante, né? A gente tem algumas drogas bastante específicas para ambas as situações. Então, acho que depende muito do nosso objetivo. Entendi. Tanto a Marcinha como a Luísa perguntaram se tem uma idade limite para fazer a avaliação oncogenética. Mínima? Não, máxima. Ou máxima? Não, máxima. não tem uma idade Idosos máxima. também podem se beneficiar. Idosos também podem fazer, e até porque isso é uma coisa que eu também gosto muito de explicar, que quando a gente faz uma consulta oncogenética, a gente não está fazendo uma consulta com um único indivíduo, a gente está fazendo uma consulta com a família toda. Então, às vezes, assim, o idoso ele pode ter uma relevância considerável, e a gente pode ter até síndromes que a gente não diagnosticou, que foram, né, eventualmente aí diagnosticadas de forma até tardia. Então, idosos também podem ter relevância, sim. Perfeito. Uma pergunta que, para mim, ela é impossível de responder, porque eu não sei, mas como tu é especialista na oncogenética... Vamos lá. A mutação de C1H1 tem relação com câncer de estômago e de mama?
Isso, que é a mutação de CDH1, tá? A mutação de CDH1, ela está relacionada com carcinoma lobular de mama, tá? E com câncer gástrico difuso, né? A gente também tem essa associação. Inclusive, a gente sabe que essas duas patologias, né, tanto o câncer de mama quanto o câncer de estômago, quando tem essa implicação patológica do CDH1, elas podem ter aí algumas medidas bastante específicas, como as cirurgias redutoras de risco, né? Ah, Tanto a legal. massa... Isso eu queria Isso, abordar depois um pouquinho, né, vamos falar, cirurgia. vamos falar. Mas tem Ma- sim, tem relação. Mas já que a gente está falando do CDH1, quais são os cuidados que quem tem essa mutação na família, ou na verdade quem sabe que tem a mutação deve ter? Vamos falar um pouquinho dela. Então, para as pessoas que eventualmente não testaram, a gente faz o que a gente chama de testagem em cascata. Quando a gente tem um diagnóstico na família, obviamente que a gente sempre tenta ir em quem tem um risco maior de a gente conseguir detectar a mutação, né? Que são as Uhum. pessoas que já tiveram contato com o câncer. Então, se uma pessoa só testou e, e tiver mais casos na família, principalmente de mama e estômago, a gente deve começar testando essas pessoas, né? E aí a gente faz essa testagem em cascata, principalmente pensando nas pessoas aí de primeiro grau. E na Tá. sequência, Mas o que eu quero saber é bem mais específico. Então tá, tem na vamos minha lá. família e eu testei e eu tenho essa mutação. Vai mudar o meu acompanhamento ao longo do tempo? Vai mudar o acompanhamento, a gente vai, né, ter indicação de fazer exames seriados, como endoscopia, mamografia, Uhum. ressonância de mamas, tá? Isso a gente Tá. faz de uma forma mais frequente, e também a discussão das cirurgias redutoras de risco, tanto a mastectomia bilateral quanto a gastrectomia total. Assim, às vezes a gente falando esses termos, né, a retirada bilateral das mamas, a retirada total do estômago, isso pode impactar. Poxa, mas eu não tenho câncer. E talvez, assim, a minha chance de ter não seja tão grande, né? Uhum. Mas, assim, é algo que a gente deve discutir. Hoje a gente tem consenso e evidência para essa mutação específica dessas duas cirurgias redutoras de risco. Então, é tamanho o risco de desenvolver esses dois tipos de câncer em quem tem essa mutação patogênica, que essas cirurgias elas já estão bastante respaldadas pela literatura e quanto à sua indicação. Perfeito. Lógico que é algo que a gente tem que discutir realmente com o especialista. Uhum. Quando o paciente ou a família vai para uma avaliação da oncogenética, Uhum. com as informações que eles trazem, isso é o suficiente para você fazer um diagnóstico ou tu precisa de exames? Ah, essa é uma ótima pergunta. Muito provavelmente nós vamos precisar de alguns exames. Depende muito do contexto, do cenário que a gente vai identificar nessa família, os tipos de riscos sobre os quais ela está sob. Na verdade, como eu falei ali no início, né, do nosso bate-papo, não só a avaliação relacionada à hereditariedade é feita nessa consulta, né? No aconselhamento genético, a gente avalia todo e qualquer risco que essa pessoa ela esteja implicada, Uhum. seja hábitos, vícios, outras condições que podem aumentar o risco do câncer, né? A própria obesidade, a gente sabe que hoje a obesidade ela deve ser encarada como uma doença, e a gente sabe que temos algumas outras particularidades que podem aumentar o risco do indivíduo em desenvolver um câncer. Então, a gente avalia de uma forma assim conjunta, não só o ponto da família, mas também esses outros aspectos. Mas tu consegue fechar um diagnóstico sem exame? Conseguimos em algumas situações onde a gente já tenha como tu mencionou, que a gente já tenha, vamos supor, uma mutação dentro da família, né? Que já Ah, tenha sido uhum. já identificada. A gente consegue já dar algumas recomendações nesse sentido para aquela família. Mas, obviamente, que quando a gente vai falar sobre hereditariedade, a gente vai fazer essa avaliação, os exames genéticos são necessários. E é interessante a gente falar sobre isso, Juliano, porque hoje nós temos os modelos de risco que nos dão uma forma bastante objetiva de identificar de forma palpável, né, com percentuais, o risco dessa família, desse indivíduo, de ter determinada mutação. A gente tem alguns modelos como o modelo de Gay, o Tyler Cruz, que a gente consegue aí avaliar a chance da pessoa ter determinada mutação, no caso esses que eu mencionei de mama, mas existem outros. Então a gente consegue também mostrar isso de forma palpável para o paciente. Olha, esse é um paciente que está sob risco, tem indicação de fazer o teste genético. Esse é um Uhum. paciente que não tem um risco tão grande, então a gente pode só observar ou fazer um acompanhamento
como exames de imagem, eventualmente. Tá. E esses exames em busca da mutação, eles são feitos no tumor ou são exames de sangue? São exames de sangue, né? Sangue, saliva, DNA de um modo Sim. geral, né? Geralmente a gente acaba optando por saliva por ser um pouco mais fácil, quando o paciente ele tem assim Uhum. facilidade em extrair a saliva. O paciente ele precisa só assim, ele pode fazer de casa mesmo, ele só precisa não ter se alimentado aí na última hora, não ter ingerido água ou cigarro, mascado chicletes, e aí ele pode coletar a saliva em um tubo de ensaio que o próprio laboratório envia para o paciente, ele faz a coleta conforme a demonstração que eles enviam, e lacra, identifica e já manda direto para o laboratório, eles fazem a análise e o paciente recebe esse resultado depois, né? Na verdade, ele recebe esse resultado no seu e-mail, é sempre avisado durante a consulta do aconselhamento genético que os resultados eles serão divulgados no momento do aconselhamento pós-teste, que é na consulta quando nós vamos divulgar esse resultado. E a gente também, no aconselhamento pré-teste, que é quando a gente vai fazer primeiro a avaliação desse paciente, desse núcleo familiar, a gente também coloca todas as condições, as consequências que podem estar implicadas tanto na realização Perfeito. do exame quanto na consequência do resultado. Eu acho só importante a gente frisar assim, né, para o pessoal que a gente está buscando mutações hereditárias que vão estar presentes em todas as nossas células do corpo. Isso Então, aí. tanto faz se a gente vai coletar da saliva, ou se a gente vai coletar sangue, ou de algum outro fluido do corpo, né? O importante é que seja uma célula e essa mutação vai estar em todas as células do nosso corpo. É o que a gente chama de Exato. mutação hereditária, né? Ou germinativa. É Isso aí. diferente de quando a gente faz um teste genético no tumor, que a gente está buscando alterações específicas do tumor e que não vão estar presentes no resto das nossas células. Acho que é bem importante a gente frisar isso, né, para as pessoas não estranharem, se eu tenho um câncer de mama, por que vão pegar minha saliva para analisar, Com né? certeza, isso aí, isso faz muito sentido, né? E não necessariamente a gente faz os dois exames, né? Em Uhum. algumas situações a gente acaba fazendo os dois, né? Tanto do Perfeito. tumor quanto a avaliação por sangue ou saliva. Isa, o câncer tem cada dia, né, crescido mais, os diagnósticos. É difícil ter alguma família que não tenha algum caso, né, dentro da família ou próximo. Mas às vezes a gente pega aqueles casos em que o meu avô com 80 anos teve um diagnóstico de câncer de rim, a minha avó com 90 anos teve um diagnóstico de câncer de mama. Esses casos te preocupariam ou não? Esses casos, assim, eles fogem um pouco da questão hereditária. Como eu falei, a gente sabe hoje que o envelhecimento da população tem, inclusive, aumentado os índices de câncer. Uma pessoa, ao longo da sua vida, em torno dos seus 80 anos, tem um risco 11 vezes maior de ter um câncer, de um modo geral, qualquer tipo de câncer, do que uma pessoa jovem. Então, o processo do envelhecimento, ele propaga que a gente tem aí algum tipo de neoplasia, justamente pela nossa exposição, os nossos hábitos, consumo e tudo mais. Mas assim, a gente não pode descartar, né, que existam as suas exceções, né? A gente sabe que hoje as síndromes genéticas elas podem ter determinada penetrância também, né? Dependendo do gene, dependendo do sítio tumoral. Então, tudo isso deve ser bastante avaliado dentro de um contexto. E também, né, Juliana, nós estamos conseguindo fazer as pessoas viverem muito mais. É verdade. Antigamente, por exemplo, qual oncologista que ia imaginar que um paciente com câncer de pulmão viveria aí mais do que um ano, né? Na sua melhor das hipóteses, né? Então, hoje em dia a gente tem conseguido resultados formidáveis, tratamentos que a gente nunca imaginou conseguir ganhos tão substanciais, imunoterapia. Então, eu acho que hoje, como a gente tem conseguido também fazer com que a população tenha uma qualidade de vida melhor, uma sobrevida melhor, a gente não pode simplesmente olhar para o idoso e falar, isso daí é ambiental, isso daí foi só por cigarro. A gente tem que também ser um pouco mais criterioso. Tem algum tumor que o risco da hereditariedade é tão grande que, independente da idade, acho que todo mundo que tivesse aquele diagnóstico deveria procurar um oncogeneticista? Olha, assim, tumor não, mas uma síndrome. Quando a gente tem um Uhum. diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni, que é uma Uhum. síndrome que pode acometer tanto crianças quanto adultos, então eu acho que isso sim a gente deve ter bastante cautela. E sabe que o Brasil é um dos países que mais tem síndrome de Li-Fraumeni. Nós temos aí uma variante
aqui no Brasil, que começou, na verdade, aí com um tropeiro, e durante aí essa época, ele acabou aqui, principalmente no sul do Brasil, onde as tropas iam, ele acabava fazendo muitos filhos e ia deixando essa herança, né? Essa herança não muito boa para muitas pessoas. E aqui no Brasil nós temos várias publicações, inclusive o pessoal ali do Sírio, a Maria Isabel Achatz, ela, a Renata Sandoval, elas publicam bastante em relação à síndrome de Li-Fraumeni, e hoje a gente tem bastante relato. Então, tanto crianças quanto adultos devem ser investigados quando a gente tem aí alguma suspeição. Eu ouvia muito na época da residência, né? A gente era muito próximo da oncogenética, a gente dividia o ambulatório, que elas ouviam a gente discutir um caso de câncer de ovário, já nos olhavam assim, manda para genética. Exatamente. Então, Exatamente. Inclusive, hoje, até pacientes de convênio, que a gente sabe que tem algumas burocracias quando nós vamos solicitar alguns exames genéticos, alguns dados que a gente precisa cumprir, né, alguns critérios. Câncer de ovário, em todas as situações, a gente tem a autorização de fazer realmente a testagem genética, tamanha a sua relação. Então, é importante até comentar isso. Bem importante. Tem um outro comentário, né, de uma moça de 24 anos com câncer de mama, que 3 irmãs também tiveram câncer de mama, né? Acho que está mais do que indicada essa avaliação oncogenética. Só o caso Com dela, dos certeza. seus 24 anos, né, já favorece, mas 4, né, no total, bem forte. E você sabe, Juliana, que até eu tive essa semana conversando, discutindo alguns casos com a nossa patologista aqui, e a gente estava justamente falando sobre isso, como nos últimos anos, principalmente agora pós-pandemia, não sei se tu tem tido essa percepção também, como nós temos pego pacientes jovens com diagnóstico de câncer. Isso aumentou muito. Talvez pode sim ter tido esse viés que durante a pandemia nós tivemos pouca investigação, pouco rastreio, prevenção, mas eu tenho ficado bastante impressionada como mulheres em torno aí dos seus 30 anos têm feito diagnóstico principalmente de câncer de mama mesmo. Isso é algo que tem chamado muita atenção. Eu confesso que na minha prática não mudou muito, mas eu já vi outros relatos semelhantes e acho que vamos ter que ficar bem de olho, né? Porque como é algo muito recente, a gente não sabe se pode ter alguma relação da Sim, doença com o câncer, né? Isso aí nós vamos ter que aprender agora ao longo dos próximos anos e estudar um pouquinho melhor, sem dúvida nenhuma. com, Eu queria com mudar um certeza. pouquinho o enfoque agora e te perguntar do ponto de vista de epidemiologia mesmo. Tá? Quais as principais síndromes hereditárias do mundo e se elas são as mesmas aqui no Brasil? Uma delas a gente já até mencionou, né? A síndrome de Li-Fraumeni, ela é bastante prevalente aqui no Brasil. Falando assim, mundo, a gente certamente tem aí a síndrome de HBOC, câncer de mama e ovário hereditários, como uma das principais, que ficou muito conhecida depois que a Angelina Jolie aí divulgou para o mundo todo a sua mutação em BRCA e fez aí a cirurgia redutora de risco, a mastectomia bilateral e a oforectomia bilateral, né, retirada dos ovários também. E isso em 2013, né? Então, pense, nós estamos há quase 10 anos dessa história, e com isso as pessoas começaram, naquela época, a pensar e falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, ainda é uma coisa muito nova, né, Juliana? Ainda é um cenário assim que nós estamos engatinhando, é muito recente, é tudo uma descoberta ainda. E também temos assim outros tumores associados, como próstata e pâncreas, como a gente mencionou, que também devem ser levados em consideração, bem como nós temos também a síndrome de Lynch, né? A síndrome de Lynch está muito relacionada a câncer de cólon e endométrio, principalmente. Temos outros tumores menos frequentes nessa síndrome, glândula sebácea, rim, mesmo estômago, esôfago, mas os principais são cólon e endométrio. É uma síndrome também considerável, lembrando que aproximadamente 10 a 15% das pessoas têm tumores hereditários, então nós estamos falando de uma população muito nichada, muito específica, e nós temos, assim, outras síndromes que são menos frequentes, temos as síndromes aí de Peutz-Jeghers,
que nós temos algumas lesões de pele, inclusive, Cowden, que pode ter associação com adenomas de tireoide, câncer de mama, alterações do perímetro cefálico. Então, assim, ainda dentro das mais comuns, a gente tem uma pequena população que está acometida, mas eu falaria que seriam principalmente essas, né? A de Agaboc e a de Lynch, acho que seriam as que teriam maior relevância tipo o mundo. E falando aqui Brasil, acho que a de Lifraumene deve ser acrescentada. Ah, perfeito. Eu quero ir para um assunto bem diferente agora e que eu acho que ele é muito importante que a gente converse, que está Uhum. relacionado com toda a responsabilidade que vem junto com um diagnóstico de uma síndrome hereditária. Eu preciso só fazer um comentário para a Hugo. Ela colocou já Uhum. 5 vezes a mesma pergunta. Nós não podemos fazer análises de casos individuais por aqui. Tá? A gente não pode passar conduta para pessoas, a gente não pode fazer análise de exames. Isso tudo é proibido, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina, além de ser completamente antiético, uma irresponsabilidade de quem fosse fazer. Então, por favor, consulte com o seu médico para tirar essas dúvidas específicas. Tá? E vamos voltar para a questão da responsabilidade relacionada com o diagnóstico de uma síndrome hereditária. Tudo que traz, né, para uma pessoa, então tudo que é necessário do ponto de vista do médico, de se preparar para fazer um diagnóstico correto e de que forma que isso vai impactar na família, né, e na pessoa propriamente dita. Isso é uma situação bastante delicada e deve ser muito discutido. Eu sempre falo para os meus pacientes, a consulta de oncogenética ela não é uma consulta comum, né? Não desmerecendo as outras consultas, obviamente, mas assim, por ser uma consulta muito detalhada, onde a gente precisa assim esmiuçar alguns aspectos que numa consulta comum da oncologia a gente não acaba não entrando. Na consulta de oncogenética, nós vamos falar sobre uma série de aspectos, inclusive aspectos éticos. Então, é bem importante que a pessoa, quando ela vai fazer essa consulta, primeiro de tudo, eu sempre recomendo de levar todas as suas dúvidas anotadas, né? Para que ela também possa já sanar as suas dúvidas já ali com o médico, perguntar coisas que ela já assim vem tentando responder e nunca ninguém falou, ou assim, às vezes coisas básicas que na cabeça dela pode ser uma bobeira, mas que pode ter bastante relevância. Então, o primeiro ponto é a gente sanar as dúvidas. E o importante, Juliano, uma das coisas, eu já até comentei aqui na live, que é que a mutação, a presença dela não significa ter a doença, e isso tem que ficar muito claro. E o que isso vai mudar para a pessoa? Vai mudar o rastreio, a forma como a gente vai encarar os nossos próximos passos, né? A forma como a gente pode nos prevenir de ter a doença. E a primeira coisa que tem que ficar clara na nossa mente, a gente ter a oportunidade de fazer a prevenção. A gente ter a oportunidade de evitar um problema lá na frente. Porque hoje, nós, como seres humanos, de um modo geral, o que a gente quer? Comprar a solução para os nossos problemas, né? A gente quer isso. Agora, quando a gente pensa ali em prevenção, será? Não sei se eu vou ter, será que precisa mesmo, né? Então, assim, a gente já olha com um olhar meio desconfiado, né? Então, é isso que a gente justamente tem que mudar. Eu vejo que a pandemia ajudou muito nesse sentido, porque trouxe à luz muita preocupação às pessoas naquela época que se falava muito de comorbidade. Eu tenho comorbidade? Eu não tenho comorbidade. As pessoas Verdade. começaram a se preocupar um pouco mais com isso, né? Então, eu acho que isso foi um ponto positivo no sentido de mostrar a relevância de não ter comorbidades. Então, eu acho que esse impacto todo, lógico que foi um problema catastrófico para o mundo todo, mas a gente tem que aprender com isso também em algumas situações. Mas eu vejo que o principal é a gente ter essa informação de o que a gente pode fazer de diferente. E pensar nisso de uma forma suave. Se eu tenho informação, eu posso fazer algo a respeito. Se eu tenho informação de que lá na frente eu posso desenvolver um problema de saúde, por que não já tomar as medidas agora? E assim, se a gente olhar também, a gente pode perceber que às vezes a gente pode estar sendo egoísta, porque a gente está avaliando uma família como um todo, né? Então,
às vezes a decisão que eu tomo pode repercutir para uma outra pessoa da minha família. Então, Uhum. tem que pensar em tudo isso, né? E por isso que eu digo que é uma consulta longa, é uma consulta que a gente tem que explicar todos esses detalhes, esses pormenores, mostrar para o paciente que fazer esse exame, ter essa informação é boa. Mesmo que seja uma informação que pode nos causar assim, um pouco de angústia e preocupação num primeiro momento, mas que depois a gente pode justamente fazer alguma coisa sobre esse assunto, né? Para poder nos prevenir no futuro. Perfeito. Ah, tu tocou no ponto, né, que é saber do diagnóstico e poder auxiliar, né, ou prevenir outras pessoas. Mas eu sou obrigada a contar para os meus familiares? Esse é um ponto também bastante importante, e eu comento também sempre durante a consulta. Nós não somos obrigados, as informações são confidenciais, é sigiloso, porque uma vez que nós temos aí, pelo Código de Ética Médica, a relação médico-paciente é do paciente que nos procura, então eu não sou obrigada. No entanto, né, mesmo tendo esse sigilo médico-paciente, nós temos essa obrigação ética também em fazer as recomendações pertinentes. Comunicar ao paciente, olha, você encontrou aqui uma alteração que pode estar presente na tua família. Então, o que que você acha de compartilhar esses resultados? O que que você acha da gente conversar com algumas das pessoas assim que nós discutimos de serem relevantes? Para que também venham fazer esse exame, né? Você acha que seria algum problema? Então, assim, sempre colocar isso de uma forma muito delicada, mantendo sempre a privacidade do paciente, o direito dele de escolha, mas mostrando também a importância de fazer essa divulgação dos resultados. E tem um assunto que sempre vem, né, quando a gente começa a abordar isso, é a questão, né, dos filhos ou irmãos menores de idade. De que forma que vocês costumam abordar? Então, como eu mencionei, assim, a gente só acaba indicando realmente de fazer testagem nessa população, na população pediátrica, quando a gente vai ter algum impacto, né, em relação àquele momento da vida. Caso contrário, nós esperamos até que a pessoa atinja a maioridade ou o momento que seria oportuno de fazer essa investigação. Quando a gente deve, assim, fazer, né, no caso aí de um paciente com síndrome de Lifraumene, a gente sabe que existe o risco de tumor adrenocortical, que é um tipo de tumor bastante relacionado com a síndrome. Nesses casos, a gente conversa muito com a família, né? Conversar com os pais, explicar, porque geralmente a criança ela não vai ter esse entendimento de, eu tô indo fazer o exame porque eu tenho um risco de câncer, né? Então, isso deve ser muito discutido com os pais, falado sobre isso, e até quando, no momento que nós vamos comunicar isso para a criança, né, para o indivíduo, quando que ela teria o entendimento para poder compreender o seu risco e fazer essa programação também da divulgação dos resultados para o indivíduo. E vocês têm um acompanhamento de um grupo multidisciplinar com psicólogas? Sim, nós temos. Né? Aqui na minha clínica nós temos nutricionista e psicóloga. No hospital a gente ainda conta com a equipe da farmácia, a enfermagem, nós temos o assistente social, fisioterapia. A gente até estamos nos organizando, que é até a mesma equipe que trabalha na minha clínica, trabalha no hospital. Então, basicamente é o mesmo grupo, sabe? Mas a gente tem sim. E essa equipe multidisciplinar é fundamental. Eu falo muito que assim, se eu não fosse minha equipe, eu não poderia trabalhar, eu não conseguiria trabalhar, que a gente sabe a importância de cada um deles no papel aí, e no cuidado ao paciente oncológico. Perfeito. Uma pergunta que foi feita sobre uma mutação que se chama BUP1. Uhum. Não é uma Pode me mutação falar? Não é uma mutação tão comum, tá? Uhum. A gente tem uma série de variantes, genes, por exemplo, vamos supor, BAP1, BRID, que são genes de menor penetrância, tá, Juliano? Só que O que assim, é isso tudo. penetrância, Isa? Então, também é bem importante a gente falar. A penetrância, para quem não tem tanto costume, né? Às vezes a gente tá. Para nós é tanto arroz com feijão que às vezes a gente não tá acostumado a falar isso para o leigo. Mas a penetrância, pessoal, só para ficar um pouco mais claro, é quando a gente tem assim um gene que está altamente relacionado à chance de desenvolver uma doença. Por exemplo, o BRCA, né? 1, 2, ele está altamente relacionado ao gene de alta penetrância, então ter a mutação
em grandes chances nós vamos ter um câncer de mama. Um gene de moderada penetrância, por exemplo, ATM, CHEK2, NF1, a gente tem aí uma penetrância um pouco menor, moderada, geralmente em torno de 29% dos casos, que vai eventualmente desencadear um tumor de mama. Já num gene de penetrância maior, você pode ter um risco maior. Nesses casos, falando, né, de mama, aproximadamente aí 45% de chance. Então, é basicamente a chance da mutação presente e a sua relação com a doença, né? Mas Perfeito. assim, eu sempre falo da relação que deve ser feita entre o diagnóstico, o que existe na família e a mutação encontrada. Uhum. Alice pergunta se todo paciente oncológico tem que fazer teste genético. Não, pessoal, essa é uma ótima pergunta, viu, Alice? Não necessariamente. Como eu falei ali no início, a gente precisa fazer essa avaliação dentro de um contexto, né? Existem tumores que não têm tanta relevância, como, por exemplo, no caso que a gente mencionou, vamos supor, um paciente que tem, por exemplo, um câncer de pele, né? Vamos usar o câncer de pele, que é o tumor mais frequente na população como um todo. Um câncer de pele, geralmente é um tumor pela exposição à radiação, à luz solar, a gente não precisaria estar fazendo uma avaliação genética. Agora, vamos supor num paciente com câncer de pulmão. Ah, mas meu pai fumou a vida inteira e teve um câncer de pulmão. Deve ter sido realmente pelo cigarro. Pode ter sido pelo cigarro. Mas hoje nós temos aí avaliações, principalmente no sentido de análise tumoral, avaliações somáticas, que podem nos trazer algumas informações preciosíssimas. Então, isso vai depender muito aí do diagnóstico, vai depender muito aí da idade do paciente, da histologia, por isso que é importante a gente fazer toda essa avaliação. Eu acho que o fundamental, né, a pessoa conversar primeiramente com o seu oncologista mesmo, né, e ver, Isso aí, com né, certeza. buscar, existe algum risco, não existe, e o oncologista fazer esse encaminhamento. Tu Com acaba, certeza. né, como tu trabalha como oncologista e com oncogenética, tu tá um pouquinho contaminada, digamos assim, mas eu queria saber, Tô. tu recebe pacientes dos outros oncologistas ou os pacientes te procuram espontaneamente? Eu recebo, né? A gente sabe, né, Juliano, que a oncologia ela acontece muito por via de encaminhamentos. Nós temos, dificilmente um paciente ele procura o oncologista. Quero consultar com o oncologista. Geralmente a gente acaba já pegando o paciente com algum diagnóstico de câncer, Mas a mas minha na pergunta era mais em oncogenética. relação à oncogenética mesmo. Isso. Então, e na oncogenética, eu consigo também tanto absorver pacientes encaminhados de outros colegas, que eventualmente a pessoa já teve câncer ou está em tratamento e quer fazer uma avaliação genética, e também pessoas que vêm por demanda própria, né? Vêm porque, eu tenho muito caso na minha família, quero saber o meu risco. Ou também algumas situações que eu já também peguei de alguns colegas, que a pessoa tinha algumas alterações benignas, alteração de pele, principalmente, e, será que isso aqui pode ser câncer, né, em relacionado à síndrome hereditária? Ou, essa alteração benigna, como a presença de adenomas, pólipos, alteração de pele, isso pode estar relacionado com algum tipo de síndrome hereditária? Já tive câncer de pele várias vezes, pode ser alguma síndrome como Gorlin, né? Então, já aconteceu também de pacientes me procurarem sem nenhum tipo de histórico, nenhum encaminhamento. Perfeito. Ó, a Márcia faz um comentário, né, que a filha dela teve câncer e ela também teve câncer de mama, desculpa. Pulei. Uhum. Fizemos o teste genético e deu negativo. É aquilo que a gente estava falando, que é uma pequena porcentagem dos tumores que realmente estão relacionados com uma doença hereditária, né? 10 a 15%, como a gente acabou colocando. E a maioria dos casos tem relação com o nosso estilo de vida, com fatores de risco. Isso. E um bom grupo de casos, a gente não sabe o motivo. É isso aí, é isso aí. E você sabe que uma coisa interessante, até que você tocou nesse assunto, é a gente falar também sobre as variantes de significado indeterminado, né? Variantes de significado incerto, que são as VUS. Dá uma traduzida para nós, então. Então, essas variantes de significado indeterminado, às vezes aparecem na vida aí do especialista para nos confundir, sabe? Mas é importante a gente dizer, Juliano, que quando a gente tem essas alterações no exame genético, são alterações não acionáveis, ou seja, a gente não precisa nos preocupar. Eu tive um câncer de mama, mas veio ali uma variante de significado indeterminado em um determinado gene.
Preciso me preocupar? Ah lá, ó, até já veio uma pergunta ali. Preciso me preocupar? Não, pessoal, VUS não é acionável, a gente não tem que ter preocupação com VUS, tá? Mas é importante a gente estar sempre fazendo um acompanhamento, porque essas variantes são variantes que a gente ainda não tem informações suficientes para definir se elas são patogênicas ou se elas são benignas. Então, o que que Significa que elas podem acontece? mudar ao longo dos anos. Isso. Não que a mutação vai mudar, mas o significado dela. Exatamente, isso mesmo, Juliano. A gente pode ter aí ao longo do tempo as reclassificações. A boa notícia é que na maioria dos casos, aproximadamente 90% dos casos, a gente pode ter aí a reclassificação como benigno ou provavelmente benigno. Só 10% Uhum. dessas variantes acabam sendo reclassificadas Nossa, como patogênicas. Então, é importante estar sempre de olho, né, nos bancos de dados, conversar com o seu médico de confiança aí, para ele poder estar sempre de olho se houve alguma mudança. perfeito. Pessoal, a gente está quase chegando com 1 hora de live. Eu tenho um tópico para finalizar que eu acho que é bem Nem vi interessante, mas, passar, hein? uh, mas então, enquanto que nós vamos abordar esse último tópico, vão colocando as perguntas que eu vou reservar elas para o final daí, tá? Isa, a gente ouviu falar muito da história da Angelina Jolie com a presença da mutação de BRCA. Então, digamos que pegou uma paciente com este diagnóstico. Nos explica como é que é dadas as orientações, o que tu vai cuidar, de que forma. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Vamos pegar o exemplo dela, que é um exemplo conhecido, né, como uma paciente Uhum, fictícia agora. uhum. Bom, quando a paciente no caso dela, né? Vamos pensar que era o caso dela, ela não teve diagnóstico de câncer. Ela tinha pessoas na família que tiveram, mas ela não tinha o diagnóstico de câncer. Numa paciente que está fazendo rastreio, a gente pode ter aí, a partir dos 25 anos, a indicação de fazer ressonância de mamas quando a paciente chega anual, né, ou a cada 6 meses, dependendo do resultado. E a partir dos 30, a gente fazer aí a mamografia, tá? Uhum. Desculpa, deixa eu só te interromper, que eu acabei esquecendo de te Claro, perguntar isso, que eu queria que tu consegue nos estimar os riscos de câncer dela? da Angelina, dá para a gente É. estimar. Assim, antes da gente até fazer o teste, como eu falei, a gente tem alguns modelos de risco para predizer a chance de ter uma mutação, né? Uhum. Então, tem alguns modelos específicos que a gente consegue, através de porcentagens, tentar estimar a chance de uma mutação patogênica estar presente. E aí, depois do exame, obviamente que a gente vai fazer o rastreio. Só que, assim, uma coisa que também tem muito impacto, como eu falei, não só a presença da mutação, mas também o estilo de vida. Não é porque a gente tem aí a mutação presente que a gente vai descuidar do resto, bem pelo contrário. Aí sim que a gente vai precisar estar fazendo todas essas mudanças de estilo de vida mais enfaticamente ainda, né? A gente precisa cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, evitar consumo aí de hormônios. Então, tudo isso deve ser bastante enfatizado. Mas, assim, em Perfeito. via de regra em relação a exames, basicamente a gente costuma utilizar a mamografia e a ressonância, e, como eu mencionei, as cirurgias redutoras de risco. Para Tá. BRCA1, Já a vou entrar gente. nisso aí. Só quero parar um pouquinho antes. Quais são os Beleza. cânceres que ela estaria com maior risco de desenvolver ao longo da vida? Principalmente mama e ovário, e a gente tem um risco aí um pouco menor do câncer de pâncreas, entre 5 e 10%. Tá. Para mama, a gente faria então o rastreio iniciando de uma forma mais precoce com ressonância de mama, certo? Isso, a partir dos 25 anos, essa pessoa, né, já teria indicação de estar fazendo a ressonância de mamas, e quando nos 30 a gente faria a mamografia. Perfeito. E para o ovário, se faz alguma coisa? Para o ovário, assim, é um pouco controverso nas mulheres que não têm o desejo de fazer a oforectomia. Em alguns cenários, até pelo NCCN, um guideline que a gente utiliza bastante, ele sugere de fazer a ultrassonografia transvaginal junto com o marcador, o CA-125, para que a gente possa fazer um acompanhamento. Mas entre a idade de 35 a 40 para BRCA1 ou 40 a 45 para BRCA2, a gente já teria indicação da cirurgia para retirada. Tá. E agora eu ia entrar nessa questão. A gente sabe que ela tem um risco maior de câncer de mama e de ovário, e a gente, né, Isso. o que foi muito divulgado, que ela acabou optando por fazer a adenomastectomia bilateral
e oforectomia, Isso, certo? isso aí. Pode explicar um pouquinho o porquê disso? Primeiro eu quero dizer que eu super concordo com ela. Eu sou Tá, mulher, eu isso é também tenho medo importante. de ter câncer e eu super concordo. Não falo Uhum. como oncologista, mas falo realmente como mulher, porque lógico que assim, a gente tem o impacto da vaidade, da questão emocional de remover as mamas, principalmente, mas a gente também tem que pensar no que a gente pode fazer para evitar uma doença no futuro, né? E uma doença que a gente tem medo realmente. Quando a gente fala de câncer, a gente nunca pode deixar aí de vincular os rótulos que já vêm do passado. Isso é muito difícil, sempre foi uma doença com muitos tabus. Então, eu acho que é bem importante a gente discutir sobre essas estratégias que a gente tem hoje. Lógico que é sempre também importante falar que a decisão final é do paciente. Existem sim as recomendações, mas quem vai escolher, quem vai definir é o paciente, se ele deseja ou não, mas as evidências são muito claras. E se a gente também não tivesse, assim, não tivesse essas evidências para respaldar as nossas condutas, nós com certeza não optaríamos por esse procedimento, né? Esses dois procedimentos. Então, assim, realmente a mastectomia bilateral, no momento que a gente identifica aí a mutação patogênica, a gente já conversa com a paciente, né? Para que a gente possa realmente escutar se ela tem o intuito, qual que é o desejo dela, e também explicar como que ocorre a cirurgia. A gente tem algumas formas de fazer a retirada da mama. Hoje também a gente tem, dentro do SUS, para pacientes que tiveram câncer de mama, a gente tem hoje no SUS disponível a reconstrução da mama ofertada gratuitamente, mas infelizmente a gente ainda não tem pelo SUS a cirurgia redutora de risco, né? Então, para as mulheres que têm, isso é uma coisa que ainda está em bastante discussão, mas infelizmente hoje a gente ainda não tem essa possibilidade. Mas é algo Tá. que deve ser realmente discutido, e quando ela chega na idade apropriada, ali, como eu mencionei, 35, 40 anos, 40, 45, a gente discute a retirada aí dos ovários, principalmente quando a mulher já tem a sua prole constituída, já teve seus filhos, não quer mais ter filho, então vamos pensar nisso. Perfeito. Dentro dessa questão da cirurgia reconstrutora que tu colocou, tem uma pergunta, é se quem faz a mastectomia bilateral redutora de risco, se ela pode fazer a reconstrução, independente de ter que pagar ou não, só do ponto de vista médico, pode fazer? Pode, com certeza, ela pode fazer, inclusive no mesmo momento, né? A gente pode fazer a retirada das mamas e, na sequência, o plástico entra, o mastologista, geralmente é uma cirurgia extensa, conjunta, e já pode fazer, sim, com certeza. Perfeito. Uma outra pergunta que entrou é se esse exame genético ele precisa ser repetido ao longo do tempo. Ah, essa é uma ótima pergunta, viu? Gente, exame genético, quando a gente faz de todas as nossas células, a gente não precisa repetir, né? Salvo algumas exceções. Por exemplo, dificuldades técnicas. Vamos supor, né? Fizemos ali um exame, a coleta não foi satisfatória, ou houve algum erro na coleta, algum problema técnico que possa estar envolvido. Aí sim a gente acaba optando pela recoleta, mas geralmente a gente não costuma fazer, porque uma vez que a gente faz o exame genético, as nossas células elas não vão mudar ao longo do tempo. A gente nasce com aquele mesmo número de células, então não há necessidade da gente repetir. Perfeito. Isa, falamos já aqui 1 hora e 5 minutos, passou voando, muitas Foi perguntas mesmo. entraram, algumas acabaram ficando para trás por impossibilidade de responder, né? Mas queria te agradecer muito por esse bate-papo. A live vai ficar salva, eu vou colocar a Isa como colaboradora, se ela quiser colocar, então, no perfil Sim, dela também estará lá. vamos E colocar, com certeza. abro o espaço para tuas últimas considerações. Ai, Juliana, eu quero agradecer super. Eu adorei o nosso bate-papo, foi super bacana. E assim, eu sou uma admiradora tua, gosto muito de seguir o teu perfil também, sabe? Eu acho que é muito válida essa troca de experiência, de informação que nós temos com os colegas. Acho que isso é fundamental. Que todos os pacientes tenham realmente profissionais ao seu lado que discutam com outros especialistas, porque a medicina ela é muito multidisciplinar. E eu sempre falo que duas cabeças pensam muito melhor que uma só, e é sempre bom quando a gente divide essas responsabilidades, essas informações.
ninguém sabe tudo, estamos muito longe disso, né? Então, também fico super aberta a perguntas, se alguém não conseguiu aí perguntar o que queria, fico super aberta à disposição ali no meu perfil, quem quiser também fazer alguma perguntinha, eu fico à disposição. E quero ver, vamos ver se a gente consegue se encontrar, né, Com pessoalmente, quem certeza. sabe aí agora o próximo bate-papo ser pessoalmente. É isso mesmo. Pessoal, assim, só para vocês saberem, eu tenho que fazer esse agradecimento público mais uma vez. O perfil da Isa é um que eu me espelho para fazer. Tá? Eu sempre dou uma espiadinha ali, vejo o que ela está discutindo, buscar ideias, né? E minhas caixinhas de perguntas estão sempre abertas. Quando entra alguma pergunta que eu não sei responder, eu marco o especialista. Eu já marquei a Isa mais de uma vez, né, para ela me auxiliar. Então, podem colocar suas dúvidas ali. E quem me segue e não segue ela, por favor, estão perdendo tempo. Vamos lá. Né? Porque é muito, muito bom mesmo. Tem muita informação legal. Que bacana. Vai ficar salvo e sigam nos acompanhando. Muita coisa legal vem por aí. Junho está chegando. Diversas lives. Vou só fazer um pequeno comentário sobre isso. Tá, pessoal? Semana que vem, eu ainda não divulguei, mas vou conversar. Vai ser um bate-papo com a Bia. Tá? A Bia, aquela menina lá de São Paulo, com câncer de cólon, né, que tem acompanhamento, tem um perfil muito legal. Na outra semana vai ser com a Alice, que é uma nutricionista. E depois de muito insistir, no dia 22, se eu não estou muito enganado, vai ser com a Luz da Cris. Depois de muito tempo, ela conseguiu aceitar. Então, nos acompanhe, muita coisa legal vindo por aí. Obrigado. Beijo, Isa. Obrigada, Beijo gente. Beijo, Ju. Tchau, tchau.